O programa Saúde Total, ele zela muito para as qualidades do ser humano, para que ele tenha uma vida melhor, para que ele possa cursar uma faculdade de qualificação excelente. E nós temos em Londrina a PUC, a Pontífice Universidade Católica, né, doutor José Eduardo? E ela está com o curso de medicina, que já está na segunda turma, e o doutor José Eduardo Siqueira, médico cardiologista, que também foi professor da UEL, por sinal foi professor do meu filho, e que está agora dirigindo praticamente o curso de medicina da PUC. Como é que está esse curso? Mafalda, veja, você lembrou bem, a origem dos cursos de medicina aqui começa com a UEL nos anos 70. A UEL cumpre um papel extraordinário, mas é uma universidade pública e a PUC tem um espaço que eu acho importante, Mafalda, que é da colocação de valores que eu acho absolutamente necessário no curso de medicina. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao longo do tempo, lamentavelmente, todos os cursos se transformaram e tiveram uma ênfase muito expressiva na formação técnica. O curso da PUC vem para resgatar os aspectos humanísticos. É humanização. É a humanização, que tanto a sociedade reclama da humanização da medicina. E que é verdade. Por quê? O crescimento da tecnologia criou um fascínio tão grande na mentalidade de médicos e de pacientes que se interpôs entre o profissional e o paciente. E todos os dois estão olhando a tecnologia e não se olham mais. Você está falando uma coisa que eu acho interessante a gente abordar agora nesse bate-papo. O paciente chega no consultório, o médico faz aquela anamnese, muitas vezes mede pressão, pulsação, etc. e tal, e já pede tudo exames. É só check-up em cima de exames, quer seja por imagens, quer sejam laboratoriais. Aquela relação humanizada, daquele médico de família, que era o médico do avô, do pai, do filho, do neto, ele não existe mais. Lamentavelmente nós perdemos isso. Isso é até um paradoxo, porque, veja bem, a tecnologia é boa, a tecnologia é extraordinária, a tecnologia nos ajuda a fazer diagnóstico. Entretanto, ao invés de aproveitar a tecnologia e humanizá-la, ou seja, não perder o relacionamento humano com o outro, nós simplesmente transferimos tudo para a tecnologia, esquecemos de olhar o outro. Então a PUC tem essa missão, a missão de olhar o outro ser humano, Mafalda, como um ser biológico, psicológico, social e espiritual. Esse é o ser humano. E nós sabemos isso que você falou, que a anamnese, a conversa e o exame físico permite fazer o diagnóstico de 80% dos casos. Você sabe que a grande maioria das pessoas que procuram o serviço médico tem mais um problema na esfera emocional. E, às vezes, uma conversa, o acolhimento, a percepção de que o outro tem importância. O paciente se sente realmente situado naquela situação. Esse é aquele indivíduo que eu posso confiar. Esse é o indivíduo que eu posso falar das minhas coisas. Esse é o indivíduo que vai me ajudar. Esse tipo de alteridade, ou seja, de acolher o outro, é que falta. Porque foi substituído pela tecnologia, como você bem falou. Porque a sociedade é muito ágil, a sociedade anda muito rapidamente, tudo tem que ser feito em um curto espaço de tempo, e o médico faz uma anamnese curta, um exame físico curto e pede exames. Como se o exame fosse traduzir aquela pessoa no seu aspecto biológico, psicológico, espiritual, social. E não consegue, claro. E você, como médico cardiologista e também participante do Comitê da Bioética,
mais do que dentro desse contexto todo é que você pode avaliar e assinar embaixo esse curso de medicina da PUC. Claro, veja, eu quando fui convidado para coordenar o curso, eu tive dúvidas, porque, claro, que a atividade do consultório, atividade acadêmica, atividade de viagem, sempre traz um excesso de... Mas eu aceitei justamente porque nós tivemos a possibilidade, Mafalda, de montar um currículo. Então, nós temos 480 horas num currículo de 8.200 horas de formação humanística. Ou seja, desde o primeiro momento que o aluno entra até o final do curso, ele vai ter contato com aspectos humanos, aspectos éticos, tomada de decisão, respeito, sintonia com o outro, comunicação com o outro, acolher o outro na sua dor integral. Nós já estamos com a segunda turma. Quantos alunos? Olha, nós temos 60 vagas anuais, né? Excepcionalmente, fizemos um vestibular, porque o Ministério nos nos obrigou, pela portaria que autorizou o curso, fizemos um vestibular ano passado, em julho, primeira turma, concluiu, vamos para o segundo período, e agora fizemos um vestibular e temos a segunda turma. Então, cada turma tem 60 alunos, nós estamos agora, então, com 120 alunos, 60 no segundo período do curso e 60 no primeiro período, que começa agora, dia 4 de fevereiro. Como é que é lá? Bom, eu acho muito bom, eu acho extraordinário. Pelo seguinte, veja, numa escola em que dizer assim, existe uma ênfase em olhar o ser humano, o ambiente é muito melhor. Veja, eu não estou querendo fazer nenhum paralelo com a situação dos ambientes públicos. Ocorre que o ambiente público sempre existe aquela anomia, aquela distância, aquela coisa do funcionário. Na PUC nós temos realmente um ambiente amistoso, integrado. É como se Cristo estivesse presente em todos os momentos das nossas reuniões, das nossas decisões. Então é um ambiente muito agradável. Doutor Zé Eduardo, e esses alunos que estão fazendo a medicina vão ter um internato quando chegar no quarto período, por aí, né? Onde será o internato deles? Veja, esse é um aspecto importante. Poucos cursos de medicina, Mafalda, começam com o hospital já. Nós temos a Santa Casa, que terá, no meio do ano, 400 leitos. Quando nós começamos aqui, você mencionou a UEL, nós tínhamos 20 leitos, no máximo, na Santa Casa, emprestado. Eu me lembro de eu ter dado aula embaixo de uma figueira, nós não tínhamos ambiente para dar aula. E fizemos um belíssimo curso, como é até hoje. Nós vamos começar, e o internato e a residência vai ser na Santa Casa. O nosso curso é nota 5, a nota máxima do MEC, máxima, nota 5. Porque exatamente nós contamos com todas as condições de um excelente curso de medicina. Nós já temos na Santa Casa residências aprovadas pelo MEC, ou seja, o fluxo vai ser natural, desde o primeiro período até a formação do aluno. Portanto, ele vai poder conviver e ser humanizado estando ali na Santa Casa. Veja, a Santa Casa também, pela história, a Santa Casa tem uma história que começa nos anos 40, né, que tem até uma coisa romântica da medicina, tem uma história que é uma história emblemática, que naquela época, Londrina era muito pequena, nos anos 40, e aquela luzinha lá de cima da Santa Casa, que é o símbolo da Santa Casa, se acendia, e dependendo da luz que se mostrava, era um anestesista que tinha que vir, um cirurgião. A Santa Casa tem essa missão, é a missão de juntar, não simplesmente o atendimento à doença da pessoa, mas o acolhimento da pessoa que tem uma doença. A medicina tem que dar um grande salto, que é não só cuidar da doença, mas cuidar da pessoa que tem uma doença. Nós precisamos aproximar as pessoas, olhar nos olhos. É o que diz Emmanuel Levinas, a ética da face. Eu quero olhar a sua face. Para mim te entender, eu preciso ver o ser humano que está em você, e não simplesmente uma pessoa que tem uma doença, não. Eu preciso ver o ser humano, o ser biográfico, o ser que tem uma história, que tem uma família, que tem uma religião, que tem valores, que viveu, que sofreu, que amou, etc. É esse o ser humano que eu preciso conhecer.
Diz que o coração é o órgão dos sentimentos. Diz que quando o coração está bom, a vida está ótima, está excelente. Mas muitas vezes você se acomete de patologias cardiovasculares e que você fala, não sei por que isso está acontecendo na minha vida. E para falarmos sobre o nosso coração, não como órgão dos sentimentos, das emoções, mas como órgão fisiológico responsável pela nossa máquina humana, Dr. Luiz Carlos Miguita, cardiologista, é quem nos recebe aqui na sua clínica e pode bater um papo conosco sobre o coração fisiologicamente falando, Dr. Miguita. Nós não podemos esquecer que, felizmente, o coração é o órgão do amor, a alma da vida. E, realmente, nós sempre temos que ter o coração de uma forma saudável, assim, fisiológica, como você disse, né? O coração saudável é aquele que bate tranquilamente, a circulação não tem nada entupido, o ritmo cardíaco é normal e a pessoa consegue fazer atividade física porque tem um coração fisiologicamente adaptado para isso. Porém, a vida de hoje, essa vida conturbada, competitiva, de alimentação errada, de pouco exercício, hoje as pessoas pensam mais no trabalho do que fazer atividade física, fez com que aparecesse uma doença terrível, a aterosclerose. E essa aterosclerose significa o quê? O depósito de gordura nas artérias. E essas podem se manifestar através de uma morte súbita, através de um infarto do miocárdio ou através de dor relacionada com esforço físico, que se chama angina de peito. Tudo isso pode ser evitado? Pode, na grande maioria, pode ser evitado através de check-ups preventivos, que se faz periodicamente, assim a cada ano, a cada 2 anos, conforme o grau de fatores de risco que uma pessoa tem. Eu diria, familiares que geneticamente têm predisposição à doença tipo infarto do miocárdio devem fazer o check-up mais frequentemente. E essas pessoas que vai ao descaso, não toma conhecimento, tem uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, mas acho que isso não é nada, isso vai passar rápido. Pode ser muito mais grave do que ele pensa? Felizmente, essa situação hoje está mudando. Até há 30, 40 anos atrás, a população ia atrás do médico para curar e tratar de doenças. Isso está invertendo, felizmente. Por quê? Porque as doenças circulatórias estão vindo mais cedo, mais precoce na vida das pessoas. E as pessoas mais precocemente vão ao médico para buscar saúde. Aí é que entra o check-up, um eletro, um teste na esteira, exames de colesterol, de glicose, prevenção contra o cigarro, atividade física mais regular, a manutenção do peso. Tudo isso está hoje entrando, felizmente, na cabeça da população. E isso, com certeza, vai fazer que a gente não vá exterminar essa maldita doença, mas, pelo menos, diminuí-la, né, com o passar das décadas. Doutor Miguita, eu estava observando, fazendo uma leitura nesta revista Saúde aqui, e aqui ele diz assim, ó, as emoções afetam o coração. Nesta revista Saúde aqui. As emoções realmente, elas podem trazer prejuízos para o nosso coração? Aí nós temos que dividir as emoções. Nas boas emoções, por exemplo, a alegria, o prazer, o amor, são emoções que a gente tem e que realmente faz muito bem ao coração. O coração adora quando uma pessoa está alegre, quando ela está se divertindo, está rindo, entendeu? Agora, as emoções más, o ódio, a raiva, isso faz com que o cérebro
faça a produção de determinada substância. Exemplo, adrenalina. E essa adrenalina vai fazer o quê? Vai aumentar o trabalho do coração, vai diminuir o calibre das artérias e vai aumentar o depósito de gorduras. E uma pessoa, numa emoção muito grande, ele pode ter um infarto. Ou ele pode ter um aumento da coagulação do sangue, fazer um coágulo, um derrame cerebral. Então, veja bem, as emoções ruins geralmente causam danos lesivos ao coração, e inclusive na pressão arterial. Já nesta revista Saúde também, eles falam da chia, porque agora virou moda, né? A chia, tá todo mundo tomando chia, porque diz que emagrece, etc e tal. Mas aqui ele cita aqui nessa página aqui, ele cita que, inclusive, é importante a chia por causa do ômega 3. Isso é fato. Todos os alimentos funcionais, entre elas a chia, são alimentos que aumentam a melhoria do colesterol bom e a diminuição do colesterol ruim. Por quê? Porque a ingestão dessas sementes que produzem ômega 3 em grande quantidade faz com que as pessoas fiquem mais imunes à doença circulatória. Um exemplo. Os esquimós, eles comem habitualmente frutos do mar, peixes que vivem em águas salgadas, em águas muito profundas e frias, que têm grande quantidade de ômega 3. Os esquimós dificilmente têm uma doença circulatória. Foi a partir daí que todas essas substâncias funcionais que têm na sua constituição grande quantidade de ômega 3, ômega 6, entendeu? Essas substâncias são indicadas para a prevenção de doença circulatória. Agora, nesta revista Saúde aqui, nesta revista fala do milagre da maçã. Aconselha que a gente coma uma maçã por dia. Fala, inclusive, dos tipos de maçã. Tem a maçã Fuji, a Gala, a Argentina. Fala de todos os tipos de maçã. E recomenda que a gente coma com casca e tudo. Por quê, doutor Miguita? Porque na casca está o segredo dessa fruta. Produz uma grande quantidade de substâncias fenólicas, né, que atuam também no controle do colesterol bom e do colesterol ruim. Diz a história, a medicina, que a França, que tem o hábito de comer principalmente a maçã verde, que tem menor teor de açúcar, é uma das explicações, junto à sua alimentação, à genética, um povo com pouca propensão à doença cardíaca. Portanto, é bom. Claro, viver na França é bom em todos os momentos, né? Até para passear em Paris, né? A cidade. Doutor Miguita, agora já nesta revista Veja, ele fala aqui da importância da vitamina D, que não só para os ossos, etc., etc., também para o coração. Por quê? O pessoal está tomando cada vez menos sol, né? Primeiro porque não sai de casa, não sai do seu trabalho. E segundo, a pessoa também não quer se expor muito ao sol pelos malefícios que a luminosidade pode provocar na pele, tipo câncer e etc., tão recomendado na prevenção pelos dermatologistas. Mas sempre uma boa quantidade de sol, num horário que não esteja com o sol com uma luminosidade muito intensa, é muito bom. Por quê? Porque o sol faz a transformação da vitamina D no nosso organismo. E hoje o que tem se observado é o seguinte, com essa publicidade grande em torno da vitamina D, e os médicos já sabiam disso, hoje eles estão pedindo com mais frequência, inclusive fazendo a reposição da vitamina D quando essas são muito baixas. A vitamina D, além de fazer uma saúde perfeita para os ossos, tem atuação também na musculatura lisa da parede das artérias. E uma coisa acontece, quando a vitamina D está abaixo, pode aumentar a calcificação nas artérias e nas artérias do coração. E isso pode propiciar uma doença circulatória muito grave, ou infarto, ou angina e etc. Quando a gente chega na sua clínica para fazer o check-up, como você colocou, é feito um check-up total
de todo o coração, pulmão, exames laboratoriais, exames de imagem. Como é que é feito esse check-up, doutor Migueta? Primeiro, nós temos que conhecer o histórico do paciente. Anamnese. Então, no histórico do paciente, ele vai me falar se tem casos na família, né? Geralmente tem um tio, o pai, o avô que teve ponte de safena, fez angioplastia. Isso já é um ponto muito favorável para a gente cair em cima e combater com mais eficiência os fatores de risco nesse paciente. Depois a gente faz uma análise do peso, né, da atividade física, se essa pessoa leva uma vida sedentária, se fuma, se tem o hábito de comer com muito sal, se tem hipertensão arterial, se tem diabetes e, posteriormente, histórico de colesterol. Se não tiver, você vai fazer a dosagem do colesterol e do triglicérides. Isso simplesmente na história clínica, na anamnese, que é o primeiro contato que você tem com o paciente. Visto isso, o eletrocardiograma, né, que vê a apresentação do coração, se você vai ver pelo eletro, se o ritmo cardíaco está bom, se uma parte do coração está hipertrofiada, se tem arritmia, se já teve infarto, né? Aí você passa para o segundo exame, que é o teste ergométrico, o teste da esteira, que você aumenta a frequência cardíaca, ou seja, o trabalho do coração, e concomitante se faz um eletrocardiograma. Se o coração tiver a circulação saudável, o eletrocardiograma, durante todo o período do esforço, vai se mostrar normal. Casos de alterações, se essas forem o que nós chamamos de alteração isquêmica, com grande certeza esse paciente tem uma doença circulatória. Aí você vai tomar a medida, o passo seguinte, pode ser um ecoestresse, uma cintilografia ou até mesmo o cateterismo. E resolve o problema dele. Você faz o diagnóstico. E aí vem a parte final. A medicina, principalmente na área da cardiologia, melhorou muito nessas últimas décadas os métodos de diagnóstico. E os métodos de tratamento também. Hoje você tem a angioplastia, que é uma dilatação, uma limpeza de uma artéria entupida. E você coloca uma molinha chamada stent para melhorar as paredes dessas artérias onde você fez o tratamento. Caso haja muitas lesões, você parte para a cirurgia cardíaca com pontes de safena ou pontes de mamária. E outra coisa, a medicina terapêutica, medicamentosa, também melhorou bastante. Hoje nós temos drogas altamente eficazes no combate de trombos, de novos entupimentos, principalmente para o lado do colesterol. Então, essas substâncias, aliadas a um bom diagnóstico, aliados a um bom tratamento, faz com que o portador das doenças circulatórias viva mais, viva melhor e pode chegar, quem sabe, até os 100 anos de idade. Fernando, há quanto tempo você luta taekwondo? Estamos com 32 anos de prática já. Você é o presidente da Federação Paranaense de Taekwondo. Exatamente. Estou indo para a segunda gestão, agora fui reeleito, né? Com o intuito de modelar o esporte paranaense, o taekwondo, e dar uma estrutura de primeiro mundo que a modalidade já precisa no Paraná, porque é uma referência nacional e internacional. O taekwondo é milenar? É milenar, existe há mais de 1000 anos, veio da Coreia do Sul, né? Primeiramente com o intuito de formação educacional e saúde. Esse é o principal foco? Esse é o principal foco para todos até hoje que queiram praticar o taekwondo e conhecer, fazer parte de uma filosofia saudável, né? Tanto na parte educacional e na parte de saúde.
E você observou nesse período que você tem a sua academia, que os atletas, eles mudam o comportamento, a vida deles, melhora? Completamente, depende da idade, se é criança, se é jovem, se é adulto, o comportamento muda, porque a pessoa ela acaba entrando num ritmo onde precisa de disciplina, precisa de autoconfiança, precisa de superação, e conhecendo suas fraquezas, a pessoa começa a ficar mais forte, não só de corpo, mas também do aspecto mental. Ela começa a ter mais autoconfiança para a vida, começa a ter mais autonomia para superar dificuldades, enfrentar as dificuldades diárias, né? E também respeitar o limite com o próximo, ter mais compaixão do próximo. Isso é muito interessante também. O relacionamento familiar, com certeza, é 100% melhor. Exatamente. Aqui a pessoa extravasa toda a sua energia, né? Conhece seus limites. Quando chega em casa, ela chega um pouco mais tranquila e também vai entender o limite, as falhas do próximo. Aí você evita o atrito familiar entre irmãos, entre pai e mãe, entre pai e filhos, né? Isso é muito bacana também. Muitos troféus eu tenho visto. Esses troféus é uma conquista de quanto tempo? De todo esse longo tempo que eu tenho de carreira, 32 anos de prática e muitos troféus. Não estão todos aqui, inclusive, né? Que o mundo já está em casa, que está bem velho, né? E, inclusive os troféus, ele é uma grande referência para a construção da personalidade da pessoa aqui dentro. Porque o troféu, por exemplo, está em casa hoje, que nós ganhamos há 15 anos atrás, está enferrujado. Os praticantes que praticam de 15 anos para cá, eles estão polidos, eles estão melhor, né? Então, é uma inversão. O troféu e a matéria palpável, ela estraga, envelhece e enferruja. A pessoa, quando entra aqui, ela se torna ao contrário. O que ela tinha de problema, ela vai se polindo e torna cada vez mais brilhante também. Quantas Olimpíadas você já participou como treinador? Com 2 Olimpíadas, em Pequim, em 2008, né, e tivemos a primeira medalha da história do taekwondo brasileiro, e agora em Londres com o Diogo, em 2012, nós conseguimos o 4º lugar, uma atuação brilhante do Diogo, né, que não perdeu nenhuma luta, mas por critério de arbitragem, quando empatou a luta 0-0, que ia ganhar a medalha, o árbitro decidiu dar a luta para o iraniano, aí nós ficamos na saudade, mas com o sabor da missão cumprida. Isso é o mais interessante. A partir de que idade, Fernando, a criança, vou falar criança, porque pode começar em tenra idade, a partir de que idade é o limite para começar e para parar? Para parar não tem limite. Para parar, quem vai determinar o limite é o próprio praticante. O ideal é não parar. A idade mínima é entre 3 e 3,5 idade. Nós temos aulas especiais para essa idade, que é de 3 a 8 anos, onde você respeita o limite cognitivo, o limite motor, né, o aspecto mental da criança. Você começa a preparar ela para encarar as regras, as adversidades corporal. Automaticamente ela vai transferir depois para a adversidade do seu plano de vida também. Então, nessa idade já se pratica e já começa a se moldar um praticante de taekwondo. Homem e mulher? Homem e mulher, sem distinção. Tem classificação por faixa? Tem. Nós temos 9 faixas, né? Amarela, verde, azul, vermelho e preta. E a média de 6 a 1 ano para mudar de cada faixa. E quando chega na faixa preta, aí começa a vir a graduação de Dan. Primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, até o 9º Dan. Quem que vai para a Olimpíada? Só quem está na faixa preta? Só faixa preta, que passa por um processo de seletiva nacional e depois da América Latina. Aí, se ele for um dos bem pontuados da América Latina, é o cara que consegue ter a vaga para a Olimpíada. Você treina muitos aqui? Hoje nós temos atletas, mais de 100 atletas e aproximadamente 200 alunos que praticam taekwondo aqui. Começamos os treinos às 8h30 da manhã e acabamos às 10 da noite. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Você poderia mostrar um pouquinho dessa luta e ir falando? Pode? Claro, vamos lá. Vamos pegar a galera e vamos mostrar para vocês. Mafalda, então agora nós vamos apresentar os nossos atletas que irão fazer a demonstração aqui. O João Miguel Neto, da Seleção Brasileira Juvenil e vice-campeão pan-americano. Atrás está o João Pedro, atleta da Seleção Brasileira também. Aqui a Letícia Farias, que é campeã brasileira também.
E lá atrás o Felipe Kenji, que é da seleção brasileira e também é bronze no Pan-Americano Júnior, nos Estados Unidos. Eles vão agora fazer uma demonstração de Punse, que é uma luta imaginária, onde você exige coordenação, concentração, memorização e bastante agilidade para fazer os movimentos. Vamos lá? Um passo para trás. Terceiro, Teguk Sanjan. Defende, soca, vai lá. Chuta, 2 socos. Hana, tur, sep, nep, hana, tur, sep, hana, tur, sep, ne, hana, tur, sep, hana, tur, sep, nep, hana, tur, uma, chario, kyoné. Bom, além do Punse que vocês viram, também tem o alongamento e flexibilidade, que é muito usado no Taekwondo, é onde facilita o crescimento dos jovens, corrige a postura dos adultos e também dá mais qualidade de vida para suas atividades diárias, para quem pratica o Taekwondo. Agora nós vamos mostrar técnicas de chute, que é usado durante as aulas também, até para o Taekwondo Fitness, para o Taekwondo Defesa Pessoal, mas também quando se trabalha com atleta, eles usam num volume maior de prática e com mais intensidade e com mais força. Tá? Mas vamos tentar mostrar agora todas as técnicas que é usado dentro do Taekwondo. Chario, né? Chumbi. Vai lá. Começa com 2 bandal, depois 2 tolhô. Vai lá. Bandal. Step, fica no lugar, step. Tolhô. Tolhô. 2 tolhô. Anchagi. Bandal, anchagi. Isso. Prepare do bal, vai. Isso. Prepara. Solta o Chagi agora, solta o Chagi step, solta o Chagi. Bom, agora vamos mostrar uma técnica chamada Sebon Kyurugi. É uma defesa pessoal que se usa mais para aula fitness e aula de defesa pessoal, visando realmente coordenação motora, agilidade, para fins de defesa pessoal. Não tem essa modalidade em competição, mas é muito treinada para que o praticante se torne bem eficiente na sua defesa pessoal. Chario, choné, chumbi, sija. A gente fala de qualidade de vida, a gente fala de saúde total, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual. A gente fala da saúde num todo para o ser humano. E muitas pessoas têm pólipos no intestino e não sabem que tem pólipo. Dr. Marison José Koji Uratani é o nosso bate-papo de agora para falar sobre pólipo. Dr. Marison, o pólipo é algo comum no paciente? Olha, o pólipo, Mafalda, é um negócio extremamente comum, tá? Lógico que nem todos os pólipos que a gente encontra no intestino, eles predispõem o paciente a ter câncer, tá? Mas hoje a gente sabe que todo câncer, depois de 50 anos de idade, naquele paciente, ele vai vir de um pólipo,
Tá? É lógico que existem aqueles pacientes que apresentam câncer antes dos 50 anos, pacientes mais jovens, com 40, 30 anos de idade. Então, nesses casos, às vezes, você encontra tumores de intestino que acabam aparecendo de uma mucosa normal. Mas após os 50 anos, hoje, pressupõe-se que todo paciente que tem um câncer de intestino teve um pólipo antes desse câncer e foi esse pólipo que acabou se transformando em câncer de intestino. Tá? Então, teoricamente, depois dos 50 anos, nós conseguiríamos evitar que todos os pacientes tivessem câncer de intestino após os 50 anos. Né? Agora, esse pólipo, ele aparece em qualquer faixa etária, não tem escolha de sexo, ele acontece por quê? Na verdade, esse pólipo ele acontece por uma mutação que ocorre na mucosa normal do intestino. Uma célula da mucosa ela começa a se desenvolver mais rápido do que a mucosa em volta dela e começa a crescer como se fosse uma verruguinha no intestino grosso. Tá? Isso aí pode acontecer em homem, pode acontecer em mulher, a probabilidade é 50% em cada sexo. Tá? Isso aí não tem escolha de sexo. Mas ele só começa a aparecer mais frequentemente naquele paciente acima de 50 anos. É por isso que a gente tem que ficar mais atento a esses pacientes com idade acima de 50 anos. Né? Então, nós já sabemos mais ou menos quando que esse pólipo começa a aparecer e quando que a gente tem que retirá-lo. Porque todo pólipo tem que ser retirado. Todo pólipo tem que ser retirado. Então, assim, a única forma da gente retirar esse pólipo é justamente olhando dentro do intestino. Hoje a gente tem um exame que chama-se colonoscopia. Com esse exame a gente já identifica esse pólipo e a gente retira esse pólipo tudo num exame só. Então, aqui ó, a gente vê o pólipo, tá? Isso aqui é a imagem que a gente vê na colonoscopia. E aqui já é a pinça que a gente usa para retirar isso aqui. Ó. A gente vai lá, coloca essa pinça aqui, tá vendo? Ela tem uma alcinha assim, ó, tá? E a gente laça o pólipo com essa alcinha. E essa alcinha, ela é conectada a um bisturi elétrico. Ele queima, né? E aqui, ó, depois do pólipo retirado, formou uma úlcerazinha aqui, que essa úlcerazinha depois ela cicatriza sozinha, só a mucosa, tá? A gente sabe que hoje existe uma predisposição genética para o paciente desenvolver pólipo ou não. E isso existe em vários tipos de casos, né? Existe aquele paciente com risco populacional, quer dizer, é aquele paciente que ele tem um risco igual ao de todo mundo de ter pólipo, que é um risco baixo, tá? E existem aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de intestino. E nisso aí vai entrar um monte de variável, quer dizer, a idade em que os pacientes apresentaram câncer, que tipo de câncer que foi, tá? Quantos parentes esse paciente teve que teve câncer de intestino. Então, quer dizer, a gente somando esse tipo de coisa, a gente vai indicar esse exame em determinadas épocas da vida. Existe uma maneira, a alimentação, a conduta, a postura nossa, de evitar, de prevenir isso daí, se não tem geneticamente essa predisposição? Hoje, assim, a gente sabe que o que mais predispõe é cigarro, essas coisas desse tipo, né? Principalmente o cigarro e carne assada em temperatura elevada, tá? O churrasco é o pior, viu? Então, carne assada em temperatura elevada é o que vai estimular a célula da mucosa do intestino a sofrer mutação. A gente sabe que obstipação também pode, teoricamente, piorar. Por quê? Porque quando o paciente é obstipado, ele mantém aquela substância que a gente está alimentando dentro do intestino por mais tempo e aquilo lá. Mas isso ainda não é provado, não tem estudo ainda muito conclusivo a respeito disso aí. Né? Mas não é muita coisa a respeito de dieta, não se fala muito em câncer de cólon a respeito disso, sabe, Mafalda? Porque hoje a gente sabe que a predisposição genética do paciente é muito mais importante do que a alimentação dele, do que os hábitos de vida dele para câncer de cólon. É diferente, por exemplo, de câncer de pulmão.
que tem um negócio que é o cigarro, ele causa câncer de pulmão em 90% das vezes, tá? Então a gente sabe que a causa do câncer do pulmão é o cigarro em 95% das vezes, tá? Já o câncer de colo não tem isso. É a hereditariedade do paciente, a genética, o histórico familiar que vai dizer se o paciente tem uma probabilidade maior ou não, e o resto é aleatório, é meio que aleatório mesmo. Tancredo Neves foi a óbito e falava que era divertículo. Divertículo e pólipo é a mesma coisa? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Divertículo é um outro tipo de doença. Divertículo é uma doença que a maioria das pessoas vai ter se ficar velho o suficiente. Hoje a gente considera a doença diverticular como um processo natural do envelhecimento do ser humano, igual a ruga. Então, quer dizer, acima de 85 anos, 75% das pessoas têm divertículo. Então, é mais comum o paciente que chega nos 85 anos ter divertículo do que não ter. Então, hoje a gente considera o divertículo como um processo natural do envelhecimento mesmo. É uma fraqueza na parede do intestino que acaba herniando. Ó, isso aqui, então, é um pólipo que ainda não virou câncer, tá? Isso é um pólipo normal, um pólipo adenomatoso normal. Aqui a gente vê a mucosa do intestino normal, tá? E aqui esse crescimento anormal é o pólipo, tá? Aqui tem até um divertículo aqui, ó. Aqui embaixo, ó. E esse aqui é o pólipo, tá? O pólipo é esse crescimento anormal que a gente vê aqui. E divertículo não tem nada a ver com câncer de intestino. Isso é um negócio que a gente vê muito no consultório. Às vezes o paciente escutou alguma coisa, ouviu alguma coisa e viu que tinha divertículo, ficou desesperado, às vezes foi mal informado, não perguntou direito para o médico dele ou alguma coisa desse tipo. Mas divertículo não tem nada a ver com câncer. Tá? E não predispõe o paciente a ter câncer também, e também não tem nada a ver com pólipo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nesta revista Época, agora, do dia 26 de novembro, ela traz aqui uma matéria interessantíssima no quadro de medicina, que fala do atendimento, de erro médico, de hospital, que é muito comum. Inclusive, tem aqui um médico americano que ele cita que nos Estados Unidos acontecem esses erros médicos. Inclusive, fala do Shah Reza Pahlavi, que foi operado lá e nos Estados Unidos e que depois morreu e teve uma complicação. Fala da equipe de enfermagem, fala que no Brasil isso é muito frequente. Então, essa revista traz assim um capítulo muito especial sobre a saúde, principalmente aquilo que nós, pacientes, não somos informados ou aquilo que, às vezes, nós escolhemos o médico não capacitado para aquele caso. O que você já leu a matéria, a gente discutiu esse assunto, o que você pode nos dizer? Eu acho assim, ó, hoje a medicina ainda apesar de tudo que a gente evoluiu, tudo que tem hoje, está muito mais difícil de se esconder, porque hoje a gente tem internet, a gente consegue encontrar muita coisa muito facilmente que antigamente não existia. Mas ainda assim, hoje, medicina ainda é um negócio muito fechado, é um negócio que só quem entende e sabe exatamente o que está acontecendo são aquelas pessoas que trabalham ali no hospital, que estão convivendo com esse tipo de coisa o tempo inteiro. Então, os pacientes mesmo, eles não têm a mínima ideia do que esteja acontecendo, né? Porque o que acontece lá dentro do hospital não é contado para todo mundo, mesmo porque a gente eu não tenho a liberdade de, por exemplo, se você me chega no meu consultório e tem uma doença ou alguma coisa, eu não posso ficar contando para uma amiga sua que veio aqui consultar comigo porque você me indicou. Eu não posso dizer para ela, a Mafalda veio aqui e ela está com isso, eu vou ter que fazer isso. Eu não posso. Isso aí é sigilo médico. Eu não posso contar o que você tem para os outros. Mas você tem que falar para o paciente. O meu paciente vai saber com certeza, mas para os outros eu não tenho. Então não tem como os outros saberem do resultado que você teve ou que o outro teve, entendeu?
Então, isso torna a medicina um negócio muito complexo, porque você tem que acreditar no médico que você está consultando. Então, quer dizer, como que você vai saber se ele sabe o que está fazendo ou não sabe o que está fazendo? Pesquisa. Então, esse é o segredo. Agora, você vai pesquisar aonde? Aonde que você vai pesquisar esse tipo de coisa? Você vai perguntar para os pacientes que ele já atendeu, ou que aquele hospital, que saíram daquele hospital. Isso é muito variável. Às vezes você tem uma doença banal que qualquer um resolve, mas você estava passando muito mal e ficou muito ruim, achou que estava morrendo, mas na realidade não estava, entendeu? E resolveu o teu problema. E no outro caso, um paciente que estaria até melhor, mas às vezes tinha uma doença muito mais séria que morreu. Então é um negócio complicado. Hoje, só quem sabe quem tem resultado bom ou não, ou que hospital que tem um nível de infecção menor ou não, ou em que você tem uma quantidade de recursos maior ou não, quer dizer, só quem sabe disso é o pessoal que trabalha no hospital. Por quê? Por exemplo, você vai num hospital que você acha que é bonito, que é limpo, que é... Vai pela aparência. Vai pela aparência, entendeu? Que você chega no quarto e está bonitinho. E só que a hora que você vai trabalhar lá dentro daquele hospital, você percebe que o funcionário não está acostumado com o jeito que você trabalha, não sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer e acaba dando problema, entendeu? A UTI às vezes não funciona direito, ou não tem tal remédio, ou não tem tal material que você precisa usar. Então, é um negócio complicado. Hoje, medicina é assim. Eu acho que, basicamente, aqui, por exemplo, aqui, eu já trabalhei em Brasília, já trabalhei em São Paulo, trabalhei em Goiânia. Então, aqui em Londrina, eu posso dizer com certeza que, em termos de desenvolvimento tecnológico, é o pior de todos que eu já fui, tá? Porque a gente tem muita dificuldade em colocar coisa nova aqui dentro. Porque a Unimed não quer pagar, ou outros convênios não querem pagar, o SUS é um negócio que funciona muito precariamente aqui, a gente vê que o sistema de saúde paga muito pouco, poucos médicos querem atender, porque é duro você sair do consultório para ganhar pouco fora, né? Então, quer dizer, a medicina aqui é uma medicina meio estacionada, muito estacionada, porque hoje a gente precisa gastar para fazer medicina. Hoje a gente precisa ter material, hoje a gente precisa ter... Então, quer dizer, não é todo mundo que faz isso, que está disposto a ficar brigando toda hora para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vê que nos hospitais funciona da mesma forma. Quer dizer, a gente às vezes precisa de coisa lá e não tem. Então a gente tem que se virar. Só que o paciente não sabe disso, Mafalda. Não tem jeito, é difícil você... Quer dizer, às vezes você precisa de um catéter para colocar para colocar numa veia, para funcionar uma veia. Quer dizer, você vai no hospital, às vezes você não tem um catéter. Às vezes você tem um catéter, mas a enfermeira não sabe te ajudar a passar o catéter, entendeu? Aí você coloca o catéter, a enfermeira não sabe manusear aquilo lá direito. É um negócio complicado. Então, assim, eu prefiro não ficar... Os hospitais que eu trabalho, assim... A gente já está aqui há alguns anos, né? Então o pessoal já está meio acostumado a trabalhar com a gente. Então as pessoas que estão lá, para nós hoje não faz muita diferença mais. Por quê? Meio que a gente sistematizou o negócio lá para funcionar do jeito que a gente quer. Resumindo, como hoje é tudo informatizado e não há mais dificuldade para a leitura da letra do médico, facilitou mais, muito mais. Muito mais fácil. Hoje fica muito mais fácil do paciente se informar, né? Saber. É diferente de hoje, por exemplo, que eu estava comentando contigo, na época do meu pai, por exemplo, onde o número de especialidades médicas era muito menor. Era menor. Então, o médico ele abrangia uma área muito maior, ele atendia uma quantidade de doenças, uma quantidade de pacientes muito maior do que hoje. Então, quer dizer, hoje eu tenho duas especialidades. Eu sou cirurgião geral e sou coloproctologista. Só que eu me subespecializei em coloproctologia, que é uma subespecialidade da cirurgia geral. Então, o que acontece? A gente fala, intestino grosso, reto e ânus, mas só isso.
Às vezes o paciente fala, você não mexe com isso também, doutor? Eu falo, não, isso aí eu não mexo, não. Mas eu até mexo, eu até poderia falar para ele, não, deita aí, vamos fazer um exame e tal, tá? Eu estou ganhando uma consulta, vou fazer... Mas eu não gosto de trabalhar desse jeito. Por quê? Porque eu quero fazer a minha área o melhor possível. E hoje a medicina está se caminhando para isso a cada vez mais. É especialista em cada coisa. Quer dizer, você tem um problema no ânus, você vem aqui. Você tem um problema no intestino, você vem aqui. Agora, se você tiver um problema no estômago, eu já vou te mandar para o médico especialista daquilo lá. Entendeu? Então, eu tenho feito isso. Só que hoje ainda nós estamos em confronto. Tem 2 gerações em confronto. Tem o pessoal da época do meu pai, que faz tudo, e tem o pessoal da nossa época, que faz só aquilo. Entendeu? Então, ainda tem... É difícil, porque a minha área, por exemplo, é uma subespecialidade da cirurgia geral. Só que tem muito paciente que não vem tratar reto comigo, vai tratar com cirurgião geral, que trata há muitos anos. E tem gente que nem sabe que existe uma subespecialidade chamada coloproctologia, que trata só intestino grosso, reto e ânus. Entendeu? Então, é um negócio que está complicado ainda, mas eu acho que tem mudado. Hoje tem muito paciente que vem justamente me procurar porque eu sou especialista nisso, que já foi em 2, 3, 4 gerais e não conseguiu resolver o problema, e aí ele fala, eu vou ter que procurar um especialista, porque só que esses casos são os que dão trabalho, né? A exposição que está acontecendo na Casa de Cultura José Gonzaga Vieira, aqui na Avenida Higienópolis, hoje é com alguns alunos da professora Dalgisa Lopes. Telas lindíssimas e maravilhosas. E eu estou observando que cada um tem o seu estilo, cada um segue a sua maneira, o seu gosto. Cada um. Eu deixo eles à vontade para escolher o motivo que eles querem, a técnica, né? Então, eles acabam ficando diferentes um do outro, e isso que é o gostoso, né? Você vê que cada um tem a sua capacidade, vai mais para o moderno ou vai mais para o clássico, né? Vai depender muito da pessoa. Eu deixo eles à vontade para isso. A criação é de cada um. Por exemplo, o Davi Latorraca, ele vai para o abstrato. Você sabe que o Davi, ele está agora numa nova fase. Porque o Davi ele já fez muitos quadros bem clássicos, né? Bem clássicos mesmo, ao ponto de ele trazer frutas para fazer milimetricamente correto como estava. Só que ele foi mudando a sua técnica, deixando mais para o impressionista, até chegar no que ele está, porque ele está mais moderno, agora mais contemporâneo, né? Está ficando os trabalhos mais despojados. E cada um vai elaborar, que nem aquela Vênus de Milos lá, de quem é aquela tela? Aquela é da Lourdes. Ah, Lourdes! Sim, é da Lourdes. Ela também é outra pessoa que já está assim num outro desenvolvimento, né? Sim, ela já está criando em cima daquilo que ela está vendo. Ela faz muitas pesquisas, né? Acaba trazendo coisas novas para depois colocar na tela e aproveitar ideias, né? Adalgisa, você dá aula e quem nunca pintou na vida pode começar? Lógico, tranquilamente. Eu vou ensinar passo a passo as pessoas a trabalhar desde o começo, como ela vai riscar, como ela vai utilizar o pincel, como ela vai pegar, quais as cores que ela vai pegar. Então, isso aí vai o passo a passo mesmo, desde o zero, né? Porque daí a pessoa, às vezes, chega sem saber como é que ela vai lavar o pincel, como é que ela vai trabalhar na tela,
as pessoas têm muitas dúvidas no começo, né? Então ela vai começar mesmo aprendendo do zero. Você pega desde o pincel ao espatulado? Até o espatulado. Lá, você sabe que professora, ela tem que estar apta a dar todos os estilos de pintura, né? E eu sempre fui muito curiosa, sempre faço mesmo todos os estilos. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o meu estilo. Eu falei, eu não tenho estilo, eu gosto de tudo que eu faço. Eu faço desde o contemporâneo até o clássico, né? Até o moderno, o abstrato, o figurativo com o abstrato. Eu misturo as técnicas, né? Misturo texturas, colagens, então isso é gostoso. E aí a gente acaba podendo ensinar para os alunos, né? Porque você acaba sendo uma curiosa, você vai fazendo, você passa para os alunos, né? E aquele que gosta do moderno, ele vai ter toda a liberdade para fazer, do contemporâneo, do abstrato, né? Ou aquele que gosta do clássico, vai ter toda a liberdade também. Eu observei que você usa materiais diferenciados, né? Como aqui nessa tela aqui, que tem as borboletas, com galho mesmo, né? Eu adoro mexer com elementos diferentes, né? Eu tenho vários, que eu não pude trazer todos, né? Mas eu tenho várias técnicas diferentes de colagem. Eu fiz uma mandala esse tempo atrás, também com madeira, com casca de árvore. E é muito gostoso você trabalhar e misturar tudo. E fica uma coisa agradável de se ver, né? Adalgisa, pintar é uma terapia, pintar é aflorar a alma. Essa é a grande verdade. E não tem prazo, né? Não. Não tem validade, tem? Não tem. Você sabe que eu tenho alunos de mais ou menos 15 anos comigo. Mais ou menos. Eu não tenho bem precisamente a quantidade de tempo, mas mais ou menos isso. Você está entendendo? Que não quer sair da aula. Já está há muito tempo comigo, mas prefere vir à aula, por quê? Porque sai de casa, faz novas amizades, né? E fica trabalhando naquilo que ela gosta. Que coisa mais gostosa que você pintar, né? É viver a vida. Nossa, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu me realizo na tela. Gosto de botar meus sentimentos, as minhas aspirações, tudo na tela. Isso é muito bom.